A gente continua falando então de Jesus nos Evangelhos. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre, período interbíblico. Período interbíblico. Imagina que tudo o que tinha que acontecer no Antigo Testamento já aconteceu. Tudo. O templo foi destruído, mas depois foi reconstruído, quando eles voltaram do cativeiro babilônico. A lei foi restaurada, né? Porque você imagina que quando o povo vai para a Babilônia, fica 70 anos. Né? A lei precisa ser restaurada por Esdras. E essa lei, ela vai até os dias de Jesus. A gente, basicamente, tem um fechamento do Antigo Testamento nesse período. Aproximadamente 400 anos antes da vinda de Jesus. E a gente vai falar então de um outro período, um período da história. Tem muita coisa histórica aqui, conhecido como período interbíblico. Diga assim, período interbíblico. Em algumas vezes você vai escutar falar período intertestamentário. Em algumas Bíblias, talvez não seja a sua, ou seja, você tem uma página em branco que fica entre o Velho Testamento e o Novo. Por que essa página em branco está ali? Para representar um tempo onde houve um silêncio de Deus. Então a Bíblia vai trazer para a gente, ou seja, o retrato de que durante 400 anos, o último profeta que profetiza antes da vinda de Jesus, ele profetiza 400 anos antes. Então a gente tem um período onde, em tese, tá bom? Não existe profeta inspirado, que é conhecido como período interbíblico. Isso tem importância para a gente no Novo Testamento? Demais. Por quê? Porque, embora a gente não tenha escrito de profetas, a gente tem muita coisa na história que acontece, que vão mudar tudo, mudar todo o cenário nos dias de Jesus. E eu tenho duas perguntas para responder. Uma, como é seu nome, querida? A Sandra me perguntou sobre, por que só esse povo e não os fariseus e tal? Vamos falar sobre isso. E tem uma outra pergunta, foi sua, né? Qual é o seu nome? O Fábio. O Fábio falou, cara, por que aquele pedacinho de terra tão disputado? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também nesse período. Então, o período interbíblico é o período da história, vamos dizer assim, né? Que vai nos ajudar muito. Né? Os livros que falam de história sobre o período vão nos ajudar na compreensão do Novo Testamento, em especial nos dias de Jesus. Se a gente fosse conceituar, eu diria que o período interbíblico é o período de 400 anos que é marcado pela ausência de profeta, não havendo, portanto, escrita inspirada, mas um período de grande importância. Então você imagina 400 anos de história, o mundo está modificando, e esse período de 400 anos, ele se subdivide em 6 períodos. Pastor, eu preciso decorar isso? Não precisa. Mas é legal você ter essa percepção para a gente começar a ver transformações que foram ocorrendo durante a história, durante esses 400 anos, que vão influenciar diretamente nos dias em que Jesus esteve cumprindo seu ministério. Então, eu vou dividir esses 400 anos, ou seja, o período intertestamentário, ou interbíblico, em 6 períodos. Período persa, grego, egípcio, sírio, macabeu e romano. Lembrando, e você sabe, que Jesus ele vem, cumpre seu ministério, vive no período romano. Período persa. Falamos que Ciro chegou e libertou, invadiu a Babilônia e libertou o povo para voltar, não é isso? Ok. Esse povo fez isso, construiu o templo e tal. Só que nesse momento da história, após a reconstrução do templo, após finalizado aquele processo, o pessoal do Reino do Norte, o pessoal de Samaria, eles resolvem construir um templo rival. Rival talvez não seja a palavra, mas um templo que para o judeu foi um templo que fez muito mal. Por quê? Porque eles tinham um templo e agora os samaritanos têm um templo em Samaria, onde eles adoram a Deus da mesma forma e cultuam a Deus da mesma forma. Isso, naquela época,
gera um desgaste que a gente vai conhecer como drama de Samaria. E quando Jesus vem no seu ministério, essa crise, esse drama, essa diferença estava tão grande que em várias parábolas Jesus vai falar sobre os samaritanos. Lucas, inclusive, é um cara que, por algumas razões específicas, ele vai se voltar mais ao povo mais rejeitado, o povo mais excluído, e ele vai falar, né, do samaritano, onde você vê um judeu ali e, de repente, o outro judeu não presta socorro, e um samaritano, então, faz isso. Então, a gente vai ver Jesus falando sobre isso e a gente começa a entender. O segundo período, um período que a gente vai chamar de período grego, ok? E esse período é um período onde surge um cara na história chamado Alexandre. Alguém já ouviu falar sobre um cara chamado Alexandre o Grande? Alguém já viu o filme? Ele aparece aqui, nesse período, ou seja, depois, olha só a evolução dos impérios e das forças militares. Primeiro império, Egito. Segundo império, Assíria. Terceiro império, Babilônia. Quarto império, o Império Medo-Persa. E depois vem o Império Grego com Alexandre, um império que dura pouquíssimo tempo, dura praticamente aí, né, ele morre com 32 anos, mas quando Alexandre chega, ele é abordado por um sacerdote que conta para ele, da mesma forma que Ciro recebeu uma palavra de um sacerdote falando, cara, Isaías já falou de você. Esse cara, Alexandre, ele vai falar, cara, bem-vindo, Alexandre. O nosso profeta Daniel já falou de você. Ele, em uma visão, ele traz para a gente uma visão profética. Ele morre aos 32 anos, né? Mas uma visão profética em que ele percebe uma sucessão de reinos, né? E ele vai falar, olha, esse reino que inicia pela cabeça da estátua de ouro representa a Babilônia. Depois a gente tem o tronco, o dorso falando aqui, representando o Império Medo-Persa. Mas depois ele já fez uma previsão que depois do Império Medo-Persa viriam vocês, o Império Grego, o Império de Bronze. Talvez o cara não tenha falado que depois eles iam cair ou sucumbir aos romanos, né? Mas ele fala, e esse cara então, Alexandre, entra em Jerusalém pacificamente, tá bom? Ele entra dando direito aos judeus de continuarem a adorar ao seu Deus. Só que Alexandre, ele vem com uma política muito forte. O que Alexandre queria? Implementar o helenismo. Alguém sabe o que é isso que eu estou falando? Helenismo. Ele queria que todos os povos falassem a língua grega, que todos os povos, isso é muito importante, tá bom? Muito importante, língua grega. Ele queria que a cultura grega fosse disseminada aos povos, tá bom? E queria que a religião, na medida do possível, ou seja, os deuses e tal. Mas ele não estava preocupado em Jerusalém com os deuses. Ele queria que a língua grega fosse estabelecida. E aí, esse cara morre aos 32 anos, ele entra pacificamente. Para você ter uma ideia, o mundo da época era isso aqui. Tudo que está em verde era um império conquistado por Alexandre. O cara com 32 anos. O cara vem, da Grécia, ele vem daquela região, ele vai até o norte da África, ali, pegando toda a região, e a terra, o Egito, e Israel fica aqui, ó, nessa região aqui, ó. Eu estou em cima de Jerusalém, estão vendo aqui? Então ele vem tomando tudo. Ele chega ao Egito, na sua parte mais ao sul e ao oeste, tá bom? Ele chega nessa região central da Mesopotâmia, onde a gente tem a Síria, e esse império de Alexandre, ele acaba sendo, depois da morte de Alexandre, dividido entre seus 4 generais principais, que são, na verdade, os que estão colocados aqui. Mas 2 desses generais tiveram uma importância, uma influência muito grande no povo de Israel. A gente fala aqui do cara chamado da linha dos Ptolomeus, que vão reinar sobre Alexandria. Aliás, a cidade de Alexandria tem esse nome, por quê?
porque é em homenagem a Alexandre. E depois nós temos os Seleucos, o que a gente vai terminar com o Antíoco Epifânio, lá no final, que vai governar sobre a Síria, ali da área da Síria. Então, perceba, nesse mapa mais próximo, a gente vai falar aqui, eu estou no período grego, e essa aqui é a divisão, então Israel está aqui, Jerusalém, estão vendo aqui, pessoal? Ora, Israel vai ser governada pela turma daqui, ora, Israel vai ser governada pela turma daqui. Em períodos da história, com situações enfim, né, trazendo consequências diferentes, consequências boas ou ruins. Passando do período grego, a gente tem o período egípcio. E aí, quando chega no período egípcio, a gente tem o que a gente vai chamar a principal contribuição desse período foi a Septuaginta. Septuaginta. Alguém já escutou esse nome? Alguém sabe o que é? Septuaginta. Septuaginta em grego quer dizer 70. Ok? Então, repare que, olha só, a língua agora daquela região toda é grega. Inclusive, o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? A língua foi se disseminando. Então, o que acontece nesse período? Na cidade de Alexandria havia uma grande biblioteca. E o bibliotecário, ele chega para o rei Ptolomeu e fala assim, um cara chamado Demétrios de Páleron. Ele fala, rei, olha, de onde vem a filosofia? Qual berço? É a Grécia, não é isso? Os nossos filósofos têm perguntas, têm questões, mas não têm as respostas. Muitos são os questionamentos. Mas, como na subcultura egípcia havia muitos judeus, tem um povo aqui na nossa terra que diz que em Israel há um livro que fala de todas essas coisas. Seria interessante se nós tivéssemos uma tradução desses manuscritos na nossa biblioteca. E aí o que acontece? O rei manda um pedido, ou seja, Jerusalém agora está sob o comando dos egípcios. Ele manda um pedido para um sumo sacerdote chamado Eleazar, e ele libera então 5 sábios de cada tribo para comporem enfim, aquele elenco de pessoas que vão fazer a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, ok? 5 vezes 12, quanto é? 5 vezes 12? 60. 6 vezes 12? 6 vezes 12? Bom, alguém é bom de matemática? 6 vezes 72? Beleza, então 6 sábios de cada tribo, olha aí. Estou sendo traído pela matemática, né? 6 sábios de cada tribo, esses caras vão lá e eles traduzem. Né? Isso é uma história, né? Não está escrito na Bíblia, mas é quase que uma lenda aí. Se esses caras fazem a tradução de todo o Antigo Testamento, digo a Torá, os manuscritos que vão de Gênesis a Deuteronômio, eles fazem essa tradução durante 70 dias. Por isso, essa tradução da Bíblia, a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego, ela recebe o nome e ela é batizada como Septuaginta. Então, esses caras vão fazer esse trabalho. Então, eu tenho aqui uma foto aqui da Septuaginta, um pedaço, tá, de coisas de arquivos que são aí achados pela arqueologia. Então, nesse período egípcio, a coisa mais importante que surge é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. E isso vai fazer com que, nos dias de Jesus, nos dias do apóstolo Paulo, nos dias da pregação do Evangelho, eles falassem a mesma língua e já se conhecesse, ou seja, pelo menos de forma menor, não com pouca profundidade, aquilo que as Escrituras diziam. Depois, a gente passa para o período sírio. Então, vou voltar à sua pergunta, Fábio. Deixa eu voltar aqui ao mapa, cara. Passei por você. Então, por que Israel
Olha só, por que Israel sempre foi um lugar tão disputado? Porque era uma rota comercial. Era quase que uma passagem. Israel ligava toda essa parte da Ásia com a África, ok? Quem vinha da Europa, aqui em cima, ó, tinha que fazer esse caminho aqui, ó. Ou então vem de barco. Então, era uma passagem importantíssima, que quem tinha o controle dessa região, ela coordenava a rota de comércio, coordenava várias coisas. Então, economicamente, era muito importante. Tá bom? Então, por isso, essa coisa toda do cara ficar trazendo essa pegada. Então, a gente sai aqui da Septuaginta e a gente entra no período sírio. Ou seja, um desses generais, que também era grego, ele toma aquela região e Israel passa a ser dominada a partir da Síria por um cara chamado Antíoco, nos Seleucidas. E esse cara, esse último cara, um cara chamado Antíoco Epifânio, alguém sabe, pode me ajudar com o que quer dizer epifania? O que é uma epifania? Alguém sabe? Epifania é uma aparição divina. Quando a gente olha Daniel, de repente, né, na cova, quando a gente olha os 3 jovens que foram lançados no livro de Daniel, na fornalha ardente, eram 3, e o rei fala, mas não somos 3? E hoje vejo 4, e um deles semelhante ao Filho dos deuses. É uma aparição do próprio Jesus. Então, quando ele diz, o nome do cara era Antíoco, e ele queria ser tratado como Deus. Então, o Antíoco Epifânio é um nome que aponta um cara... Olha, se vocês quiserem diminuir o ar, pode diminuir, tá? Para mim, eu estou de boa aqui, eu estou vendo uma galera, tá tudo bem aí? Legal? Tá bem? Show de bola, tá vendo a galera assim e tal? Estou preocupado aqui. Mas, esse cara, ele foi o cão, esse cara foi realmente o demo ali com o pessoal de Israel. Ele proibiu a adoração a Deus, ele, basicamente, né, ele tentou ele proibiu o pessoal de guardar o sábado, proibiu o pessoal de adorar, ele queria estipular adoração a outros deuses, o povo se negou, ele mesmo sacrificou um porco lá no templo, né? E aí isso fez com que houvesse um movimento de resistência entre o povo judeu, e a gente vai entrar no outro período, no 5º período, que é o período dos Macabeus, tá bom? E esse período dos Macabeus é um período onde a família de um sacerdote chamado, né, Matatias, e um desses caras, o filho dele chamado Judas, o cara era forte, o cara era brabo e tal, Macabeu quer dizer martelo. Eles invadem, né, eles lutam contra aquele exército inimigo e expulsam da cidade todo aquele exército. Tudo bem até aí, pessoal? E aí, o que acontece? Eles fazem agora uma festa de dedicação. Eles vão rededicar o povo, eles vão purificar o povo. Havia sido sacrificado um porco ali, né? Então o cara vai chegar ali, vai fazer uma festa da dedicação. E aí nessa festa, imagina somente, o cara está lá, ele expulsou o exército, foi um ato de bravura, foi um ato heróico. Eles com um número bem menor, Mateus, expulsaram aquela galera, um exército muito maior. E agora, eles vão fazer o quê? Marcaram um dia para fazer um culto lá, para ir, sabe, rededicar o templo ao Senhor. Só que no final das contas, eles perceberam o seguinte, cara, a gente tem tudo aqui, mas a gente não tem óleo para menorar. A gente, na verdade, tem óleo para um dia. E não dá tempo da gente fazer essa festa amanhã, porque demora 8 dias para a gente fazer isso. E aí o que acontece nesse contexto? Eles, em fé, a gente vai rededicar, mesmo com óleo para um dia. E a menorá não podia se apagar, o fogo não apagava. Só apagava quando o templo se deslocava, quando era tabernáculo e tal, e mesmo assim eles levavam uma caixinha com fogo para o fogo santo, né? E aí o que acontece? Deus traz um tremendo milagre. Aquele óleo que era suficiente para um dia, ele acaba durando 8 dias. Quantas pontas tem o menorá?
Pode falar. 7. Legal. Legal. 7. E aí a gente vê um outro castiçal com 9 pontas. O que é isso? Por que isso? Esse é o que está lá no templo? Não. Na verdade, esse é um castiçal chamado de Hanukkah. Um castiçal de 9 pontas, que representa o milagre de Deus nessa multiplicação e provisão do óleo para manter a luz do templo acesa durante os 8 dias. Então, essa vela representa o que eles tinham. Representa a provisão. E as outras 8 representam o milagre de Deus. E eles têm uma festa que no dia 25 de dezembro, eles fazem, onde a gente começa tal, eles trazem aí geralmente a festa, nessa data, a festa da dedicação. E depois a gente entra no último período, que é o período romano. Ou seja, no ano 63, a gente vê, a festa do Hanukkah também é chamada Festa das Luzes, tá bom? No ano 63, um cara chamado Pompeu, ele invade toda aquela região, tá? Toma ali o controle daquela cidade, ele divide aquela região em províncias, tá bom? A região de Jesus, ela fica ali, você tem a Judéia, a Idumeia, Samaria, a Galiléia, você vê Jesus desceu para a Galiléia, Jesus foi para a Judéia, a gente vê isso no Novo Testamento, e essa divisão é feita pelos romanos, é a divisão feita administrativa e geográfica do tempo de Jesus. Então a gente passou aqui pelos 6 períodos: período persa, onde a gente vê o drama de Samaria; período grego, onde surge Alexandre o Grande; período egípcio, é onde a gente tem aqui a tradução da primeira Bíblia do hebraico para o grego, né? A gente vê o período sírio, que foi um período ruim, onde eles foram perseguidos e tal, depois seguido-se do período de Macabeu, que é um período heróico, que Deus proveu o milagre, e eles depois chegam no período romano. Como não tem tempo para a pergunta, eu vou passar, e a gente vai entrar então num segundo tema, que é o tema de um contexto político e religioso. A gente está falando de geografia, a gente está falando tanta coisa para a gente entender melhor os evangelhos, né? Tanta informação. A gente fala, para que isso tudo? A gente precisa entender. Porque se a gente sai do Novo Testamento e abre o Novo, a gente chega lá, o que é isso aqui? Onde é que estava isso aqui no Antigo Testamento? Não sei. Então, a gente tem um contexto bem interessante aqui surgindo. Então, esse período, na verdade, que surge, ele traz para a gente o surgimento, aí eu vou chegar na sua resposta, tá bom? De várias instituições. Uma série de instituições que não existiam no Antigo Testamento, passam a existir agora, que Jesus vai se referir com frequência a essas instituições. Primeiro, o Sinédrio. Quem foi o Sinédrio? Foi o Sinédrio que condenou Jesus à morte. E esse Sinédrio existia no Antigo Testamento? Não. Ele é criado aqui, ele passa a existir no período interbíblico. E ele, na verdade, era como se fosse um supremo tribunal religioso judaico. Eles condenavam os hereges, etc. e tal. Não podiam condenar os crimes civis isso era feito por Roma. Roma condenava, né? A morte de crucificação, inclusive, Jesus é levado a Pilatos, porque somente Roma podia fazer isso. Tá? E eles colocam ali um rei administrativo, que era um cara chamado Herodes. Então, esse sinédrio, ele era composto por um sumo sacerdote, ele era composto por 24 anciãos, 24 sacerdotes e 22 escribas. Uma coisa que muda completamente o contexto, falando em escriba, são os próprios escribas. Quem eram os escribas no Antigo Testamento? Pessoas que copiavam a Bíblia. Não tinha impressora. A Bíblia era copiada. No Novo Testamento, a partir de Esdras, que era um escriba, Esdras vai mudar esse status do escriba. E esse cara agora é um cara que é o intérprete da lei. Ele não só escreve, mas ele é um intérprete da lei. E eles nascem aqui nesse período intertestamentário. Tá bom? Um grupo que a gente vai ver
muito forte nesse período aqui, que são os fariseus. Os fariseus, eles nascem nesse período, ou seja, quando Esdras vai instituir a lei, ele vai, no livro de Esdras, ele vai determinar um grupo de conexão todo dia para estudar a lei. Tem GC, meu filho, hoje debaixo da árvore e tal. E aí, as sinagogas, elas nascem lá. Onde nascem as sinagogas? Existia sinagoga no Antigo Testamento? Não. Elas nascem a partir desses ajuntamentos de gente para se estudar a Torá. E essas nas sinagogas, o que você fazia no tempo de Jesus? Estudava, orava. Os sacrifícios eram no templo e os estudos na sinagoga. Aqui no templo de Esdras, nascem, cara, uma seita quase, né? Muito forte no dia de Jesus, que Jesus vai combater, que eram os fariseus. Quem eram esses caras? Fariseus eram os caras que abraçaram a lei de tal forma que eles ficaram extremamente religiosos. E esses caras, eles davam mais valor à lei oral do que à lei escrita. Por isso a gente vai ver Jesus combatendo a religiosidade e dizendo muitas vezes para esses caras: vos foi dito, vocês ouviram, mas está escrito assim, assim, assim. Eles já tinham se desconectado. Para eles o mais importante era a lei. Viviam de aparência, viviam querendo demonstrar uma santidade que não tinha, que Jesus se refere a esses caras, dizendo: cara, vocês são como sepulcros, cara. Vocês não têm nada dentro. Né? Vocês fazem tudo para serem vistos, observados, mas vocês mesmos precisam de... Né? Esses caras foram altamente combatidos por Jesus. Existia um grupo que era um grupo mais social, que eram os saduceus. E esses caras, eles eram opostos. Os fariseus, muito religiosos, acreditavam em tudo. Os saduceus eram mais céticos. Por quê? Porque eles eram um grupo religioso. Nessa época, o judaísmo já estava ficando meio desfragmentado e dividido. Os saduceus eram um grupo religioso que sofreu muita influência grega. E por conta de terem sofrido muita influência grega, eles acabam ficando céticos. Eles não acreditavam em muitas coisas. Eles não acreditavam, por exemplo, em milagres. Por quê? Porque os gregos não acreditavam em milagres. Eu não sei se alguém já leu ou já escutou falar. O apóstolo Paulo, quando chega em Atenas, ele vai pregar num determinado local, no aerópago, ele olha assim: cara, eu estou vendo que vocês são muito religiosos, inclusive tem um Deus aqui, um altar para o Deus desconhecido, e é esse que eu vim falar. Ele começa a falar de Jesus, e quando Paulo fala que Deus ressuscitou a Jesus, ele fala: não, Paulo, aí, sobre esse assunto a gente prefere falar outro dia, em outra ocasião. Os gregos não acreditavam, e os saduceus também tinham essa vertente, por conta do helenismo implementado em toda aquela região, que fez com que a cabeça dos judeus começasse a pensar diferente. Ok? Então, eles eram inimigos praticamente. Existia um outro grupo chamado essênio. Quem eram esses caras? Essênio era um grupo de pessoas que, ao ver toda aquela corrupção no sacerdócio, eles fizeram a opção de se retirar para os desertos para viver uma vida reclusa de santificação. E o que eles faziam? Copiavam a palavra, eles tomavam banhos rituais de santificação, etc. e tal, aquilo que a lei preconiza. Então, existe um local em Israel, em Qumran, onde, por exemplo, você pode ver algumas escavações desse tipo, né, Ana? Nós fomos lá, e são fotos que são tiradas naquele local. E esses banhos rituais, eles tomavam a fim de se purificar, viviam para oração e viviam na escrita. Isso para a gente foi muito importante. Por quê? Porque agora, no meio do século passado, foi encontrado no Mar Morto os pergaminhos escritos por essa galera. João Batista era possivelmente um essênio. Essa região, Qumran, fica muito próximo da região onde Jesus foi batizado, onde João batizava as pessoas no Jordão, na mesma altura, sabe? Então, a gente vê o grupo dos samaritanos, que é aquela galera que surge no Reino do Norte e tal, que acaba sendo, né, ali
marginalizada pelos judeus. E, por fim, a gente vê os publicanos e os zelotes. Quem são os publicanos? Alguém viu The Chosen aí? Mateus era o quê? Um publicano. Um publicano era um cobrador de impostos. E aí, esses caras, o que eles faziam? Roma confiava... Pastor Reinaldo é um cobrador de impostos. Não vou queimar. Não, eu, pastor Joás. Depois eu vou sair mesmo, você diga, eu sou um cobrador de impostos. Né? Então, cara, eu tinha uma meta. Qual a minha meta? $10.000. Beleza. Tudo que eu arrumasse, além, ficava para mim. Então, esses caras extorquiam o povo. Eram judeus. Pagavam os 10.000, arrumavam 20 e começavam a enriquecer. Zaqueu era um cobrador de impostos e era rico. Mateus também. A Bíblia não vai dizer que Mateus era um cara rico, né? Mas ele era um cobrador. E era um grupo odiado pelos judeus. Isso mostra para a gente como que Jesus ele olha para as pessoas e fala: cara, tu é odiado pelo teu povo, mas vem comigo, cara. E mostra para a gente coisas interessantes. Como que Deus trata com a gente de forma diferente? Comigo, com o rei, com a minha esposa, enfim, com o Peugeot. Porque ele trata com a gente. Por quê? Porque Zaqueu, o que Zaqueu fez? Cara, Zaqueu sentiu no espírito de dar metade do que ele, sabe? E Mateus não. Mateus, Jesus falou: cara, vem comigo. Ele não falou isso para Zaqueu. E eram dois cobradores de impostos. E, por fim, os essênios, os zelotes. Quem eram esses caras? Aqueles caras que eram os terroristas da época, que eles acreditavam numa luta armada, acreditavam numa luta de resistência. Eles, inspirados no período macabeu, achavam que viria um Messias para liderar os caras numa guerra e eles tomar Roma e expulsar Roma. Então, esses caras cometiam esses atos de terrorismo. São coisas que a gente vê aqui nesse período. Nessas instituições, a gente frequentemente vai ver Jesus citando nos evangelhos. Quando a gente olha a lei oral, cara, a gente vai ver que os judeus eram zelosos, mas eles não tinham um entendimento. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, e aqui eu vou passar, tá bom? A lei oral se transformou sinônimo do judaísmo. Com o tempo, a gente começa a ver o Talmud, que se divide, né? Tem a lei oral e a interpretação da lei oral, e depois, enfim, você tem um calhamaço de coisa que você tem que dar atenção e acaba não dando atenção à palavra. É isso que acontece. No contexto cultural, o que acontece? A gente começa a ver que havia 3 grupos importantes naquele período. Existiam os judeus, que eram os moradores daquela terra, não é isso? Beleza. Existiam os dominadores, que eram os romanos, estavam lá. E a cultura que permeava tudo aquilo era uma cultura grega. Então, os romanos, eles eram caracterizados pela sua força física, pela sua capacidade de ir à guerra, de fazer as coisas acontecer na coação. Ou seja, os gregos, eles estavam conjecturando e voltado para o conhecimento. Eles entendiam que o poder da mente e a sua intelectualidade iria trazer o resultado, iria fazer melhor. Então, eles estavam conjecturando sobre o futuro, os romanos sobre os presentes, sobre o presente. Né, o momento, e os hebreus viviam ancorados na lei de Moisés, pensando sempre no passado. E aqui, Jesus chega nesse período de crise, ou seja, de dominação romana, que pensava no hoje, de intelectualidade e cultura grega, que estava voltado a poder da mente e projetado no futuro, e um período de um povo que vivia lá, ancorado na lei de Moisés, onde a autoridade dele estava lá atrás. Aí Jesus chega com uma proposta completamente diferente, onde ele vai dizer o seguinte: olha, a autoridade agora não está mais no conhecimento, que era para os gregos, nem na força de César, nem na lei do Moisés. A autoridade está em mim.
Jesus ele vem com uma proposta de mudar a visão. Olha só, não é mais futuro como os gregos, nem presente como os romanos, e nem passado como os hebreus ou judeus. Ele vem trazer uma perspectiva de eternidade. E ele vem trazer uma proposta em que nós não seríamos dominados mais pelo poder humano, pela força ou pela intelectualidade, ou mesmo pelo esforço, tradições religiosas, mas dirigidos pelo Espírito Santo. Aí tu imagina, num mundo onde 3 verdades absolutas existiam, Jesus vai trazer a 4ª. É claro que vai dar ruim para ele em algum momento. Tu acha que a galera chegou, vem Jesus? Maranata, vem Jesus? Não, então foi nessa conjuntura temporal entre passado, presente e futuro, conflitante, de conceitos diferenciados, acerca de valores autorizados e tal, e no ápice de todas aquelas instituições que foram surgindo no campo político. Fariseus, saduceus, essênios, zelotes, os caras nervosos, samaritanos, aquela rixa, no ápice de toda essa confusão, ocorre o ministério de Jesus. E, obviamente, ia dar ruim. Obviamente, ele ia ter oposição. Obviamente, as pessoas iam questionar. Os judeus e hebreus tinham os motivos para questionar Jesus e rejeitar. Os gregos, até aí não tinha muita coisa, porque a cultura era grega, mas era mais passivo. Mas os romanos tinham percepções, cara. Esses caras já fizeram uma investida no tempo dos macabeus. Eles podem querer uma revolta. E eles esperavam um Messias que fosse, de fato, um guerreiro, que fosse alguém que os conduzisse à guerra. Nesse momento, a gente vai viver a plenitude dos tempos. O que é, pastor, a plenitude dos tempos? É o que Paulo fala na sua carta aos Gálatas. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção como filhos de Deus. Vindo, porém, a plenitude dos tempos. Pastor, o que é a plenitude dos tempos? Foi aquele momento da história onde todas as coisas convergiram para que Jesus pudesse vir ao mundo e a pregação da sua palavra pudesse e tivesse as condições necessárias a ser disseminada a todas as nações. Por exemplo, o que contribuiu nessa plenitude dos tempos? A gente consegue olhar, por exemplo, o helenismo trazendo uma língua grega unificada a toda aquela região. Então, os discípulos e apóstolos poderiam pregar falando o mesmo idioma. A infraestrutura do Império Romano. Eles vinham e traziam para a gente estrutura. O romano tinha essa característica. Essa é uma estrada romana, construída pelos soldados romanos. Eles avançavam no seu império e eles construíam impérios, estruturas, construíam aquedutos. Alguém já foi em Israel? Existe uma cidade chamada Cesareia Marítima. Esse é um aqueduto naquela cidade, em Israel. Esse é um aqueduto também que você... Perdão, esse é um aqueduto naquela cidade. Esse também é um... Caramba, esqueci o nome. Anfiteatro. Aí, minha esposa maravilhosa. Maravilhosa. Né? Aí, de vez em quando dá ruim, né? Vai ficando tarde assim, a gente vai conversando, fala muito. A gente vai... Esse anfiteatro, cara, está lá. E a gente vê como os romanos traziam estruturas. Isso tudo cooperou. Quer ver outra coisa que cooperou para a expansão do Evangelho? Olha só esse mapa. O que a gente vai chamar de Mar Nosso. Toda essa parte roxa do mapa, ela era Império Romano. O que significa dizer que todo o mar Mediterrâneo fazia parte do Império Romano.
As estradas eram pacificadas, não precisava de visto para eu sair de um lugar para o outro, como você precisa para entrar aqui. Se eu chegar aqui sem visto, na imigração, meu filho, vai com Deus, volta para casa, tenta a sorte de novo, porque não precisava. Então, eles tinham, o fato de você ter um império globalizado facilitava eles, inclusive nas viagens missionárias. Você vê que o apóstolo Paulo pegou tempestade, afundou e tal, mas nunca teve uma menção bíblica que o navio foi pirateado. Os piratas roubaram. Não, por quê? Porque havia paz. Então, a plenitude do tempo foi o tempo em que Deus trouxe para a gente, onde tudo na humanidade, culturalmente, religiosamente, o judaísmo já desfragmentado, enfraquecido por todas aquelas instituições que, no fundo, acaba tirando a unidade. A língua grega, a infraestrutura romana, tudo isso contribui para que Jesus venha, o seu ministério seja estabelecido ali, a sua palavra seja disseminada e as coisas aconteçam. Então, plenitude do tempo. Traduzindo aqui o que eu falei, foi um momento da história onde todas as circunstâncias favoreceram a vinda do Messias. O momento e o contexto em que tudo estava preparado. Então, perceba que, mais uma vez, por trás da história, cara, Deus está articulando, e às vezes, mesmo a gente achando, como foi o caso do povo judeu, mesmo achando que Deus tinha se esquecido, ou que não estava no controle, porque eles estavam subordinados aos romanos, cara, Deus não se esqueceu da gente. Deus não se esquece de mim e de você jamais. Você é amado, favorecido, Deus te conhece as suas necessidades. Às vezes nós somos tentados a falar o seguinte, cara, Deus se esqueceu de mim, mas Ele não esqueceu. Ele está desenhando as coisas e vai te dar a vitória no final. Você crê nisso?